Bom, boa tarde para todo mundo. Eu não sei também por que eu estou aqui me apresentando. A gente teve a ideia de fazer aula pública numa conversa, comendo um lanche aí outro dia, a gente organizou essa aula com base em contatos que a gente tem com amigos, com gente que a gente conhece, com a internet. A gente descobriu o telefone do Lúcio na internet, a gente ligou para ele sem nem saber se ele ia atender a gente, aquele número era aquele mesmo. E as coisas vão dando certo aí, dão errado, dão certo, a gente se adapta e a ideia, acho que nesses últimos tempos, desde essas grandes manifestações, parece que a ideia que está predominando por aí é a ideia de vamos tentar fazer. A gente vai e faz e aquilo que dá errado a gente conserta, né? Se a gente quebra, a gente conserta. O vandalismo não é a nossa intenção, mas às vezes a gente quebra quando passa por cima de alguns limites aí, né? De algumas fronteiras. A gente queria pedir então, a gente pediu para o Lúcio vir aqui, ele se dispôs imediatamente a falar com quem quiser ouvir, num espaço completamente aberto aqui, para a gente entender melhor o que é uma política de tarifa zero para uma cidade. A gente pensa que se São Paulo pode pensar nisso, por que Jundiaí não pode também? O que significa uma política de tarifa zero para a cidade de Jundiaí? O que a gente precisa para chegar lá, se isso é desejável mesmo? O Lúcio foi secretário de Transportes em São Paulo durante o governo da Erundina, foi quem propôs uma política de tarifa zero, né, para São Paulo, e a coisa não deu certo lá. Ele pode também contar melhor por que não deu certo lá, porque a coisa não andou, ela não foi aprovada, não foi aceita em São Paulo, e hoje a gente está voltando a discutir esse assunto. Aqui sempre vai passar gente de moto querendo impressionar a gente, tá? Bom, vou passar a palavra para o Lúcio. A ideia do encontro aqui é que ele fale tudo que ele quiser dizer para a gente sobre tarifa zero. A gente depois pode continuar conversando, a gente fazer perguntas para ele, no tempo que ele dispuser para a gente. E depois a gente pode continuar a conversa entre nós e ver o que a gente pode fazer em seguida, a partir do que a gente conversar aqui. Tá? Bom, Lúcio. A gente quer filmar. A gente vai filmar a aula, certo? Bom, boa tarde. Queria agradecer ao pessoal da bicicletada e adjacências que fizeram esse convite para mim. Não é a primeira vez que eu faço esse tipo de atividade de aula pública, como também não é a primeira vez que eu falo com pessoas, em geral jovens, como vocês, a respeito desse assunto. Há 8 anos atrás, eu já morava em Jundiaí, moro aqui desde 98, eu recebi uma ligação de um jovem do MPL e me chamaram para falar sobre a questão de tarifa zero, que eles tinham descoberto na internet. Eu fui a São Paulo, isso foi dia 15 de outubro de 2005, e de lá para cá eu fiz mais de sei lá quantas debates, discussões com o MPL pelo Brasil afora, e confesso que fui surpreendido pelo tamanho das manifestações que aconteceram agora em junho e julho. Claro que elas não se limitaram à questão da mobilidade,
mas, como alguém já disse, palavra meio usada, o estopim foi a mobilidade e a redução da tarifa, o não reajuste tarifário, e aí isso desembocou numa discussão mais ampla que envolve a tarifa zero. De lá para cá, eu não dou menos de que não tenho menos de 2 falas ou escritos ou comentários sobre a proposta da tarifa zero todos os dias, quase sem exceção. Tenho pelo menos mais umas 10 ou 15 viagens marcadas, debates em vários pontos do Brasil, de Natal a Goiânia, passando por Brasília, indo para Ponta Grossa e assim por diante. Bem, não estou falando isso para falar de mim, não. Eu estou falando isso para mostrar que esse tema, chamado mobilidade urbana, é um tema que seguramente representa um problema sério nas cidades brasileiras. Uma coisa dessa não tem a repercussão que tem, por exemplo, da pauta existente, que passou por melhoria na saúde, melhoria na segurança pública, na educação, etc. tal. A única que continua com foco, com uma coisa mais concreta. Qual é a proposta de melhoria concreta do SUS? Eu ainda não vi. Qual é a proposta concreta de melhoria da segurança pública? Talvez essa tenha a questão da desmilitarização das polícias militares. E a mobilidade tem esse foco permanente que está aí o tempo todo sendo discutido, que é a chamada tarifa zero. O que é tão, já indo para o foco? Isso significa, primeiro, que o assunto mobilidade está representando alguma coisa além do próprio ir e vir. Ele deve ter algum significado no imaginário das pessoas, alguma sensação de libertação, alguma sensação de maior possibilidade de viver, de melhor viver. Eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa deve ter, né? E alguns exemplos que a gente vai ver ao longo da minha fala vão mostrar o quanto isso pode ter significados outros, que a tarifa zero deve ter esse emblema, esse mistério, esse atrativo que ela acaba representando. O que será isso que de repente vai poder mudar tudo de tamanho na mobilidade? A tarifa zero é nada mais, nada menos do que um ponto de uma questão muito mais ampla. É um ponto da questão da mobilidade. Há que se ver que no Brasil vai ser necessário, está obviamente necessário, uma mudança do modo pela qual é encarada a mobilidade urbana nessas nossas cidades. A tarifa zero, ela é um ponto adicional na questão da mobilidade. O que é rever esse modo? Qual é o modo pelo qual se dá o transporte e a mobilidade nas cidades brasileiras? Majoritariamente pelo carro. 2, por consequência, o volume de dinheiro gasto nas cidades para viabilizar a mobilidade via automóvel e foi muito grande nos últimos 50 e poucos anos, desde que se estendeu a indústria automobilística do país. Mesmo lá para trás já era grande. Aqui vocês estão, aqui dá para ver para cima, né? Ó, não tem calçada aqui, né? Ali tem uma calçada com uma placa no meio, né? Já diminuiu o espaço disponível da placa. No entanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas para carro, mais a faixa de estacionamento para carro, que hoje está tendo um uso um pouco mais, vamos dizer assim, diferenciado em relação a ser lugar para guardar carro, né? Não precisa ir muito longe, vocês veem a todo momento que as cidades foram sendo construídas, houve uma simbiose entre automóvel e indústria imobiliária. O automóvel viabilizando o morar mais longe, a indústria imobiliária aproveitando o mais longe como o preço mais barato do petróleo, né? Então, essas 3 componentes, indústria de petróleo, indústria automobilística e nas cidades a indústria imobiliária, forjaram essa forma de mobilidade e essa forma de cidade
e tem outras consequências, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. A forma pela qual você convive numa cidade dessa é diferente da que você convive quando você mora numa cidade densa, né? Em que tudo é mais próximo, que há uma mistura de usos entre a habitação, o comércio, os serviços, né? Então é uma cidade que funciona a noite toda, não tem aquela sensação do bairro estritamente residencial, que chega de noite, fecha, ninguém sai na rua e assim por diante. Então, esta forma de mobilidade e de se dar às cidades, né, de se fazerem as cidades, isso influi na maneira pela qual a gente vive e a gente convive, né? Nem se diga do barulho, né? Mas a outra coisa é essa associação de interesses, indústria petrolífera, indústria automobilística, indústria imobiliária, ela forjou essas cidades, mas mais do que isso, ela criou uma rede imensa de interesses que giram em torno disso. É como eu falo, automóvel não é automóvel. Automóvel é plástico, borracha, vidro, lata, tinta, pigmento, etc, etc, etc. Isso para trás. Depois tem, no meio, venda, concessionária, propaganda, manutenção. Aqui não sei se dá para ver, mas num 3, 4 quarteirões vocês vão achar que em qualquer rua da cidade alguma atividade ligada à indústria automobilística, seja o borracheiro, seja a garagem, seja a oficina de conserto, seja a concessionária, alguma coisa relativa ao automóvel vai ter. Né? Então, essa rede de interesses, obviamente, não quer que isto mude, gente. Né? Seguindo a velha regra de que a humanidade não se move se você não põe ela a se mover. Ela fica onde ela está, ela tende a ser aquilo que ela já é, instalados nos interesses estabelecidos. Então, se eu quero mudar a mobilidade, e por que nós queremos mudar a mobilidade? Porque esse modelito está chegando ao final. Não é à toa também que a mobilidade vira moda de novo. O neto do Henry Ford, que é um sujeito insuspeito no que se refere aos seus interesses contra a indústria automobilística, ele disse, isso está na internet, vocês poderão consultar, ele disse, ele dando um recado para a indústria automobilística. A indústria automobilística vai ter que entender que o modo pela qual ela se desenvolveu no século XIX e XX está acabando, não vai dar mais. Esse modelito está chegando no fim. E vocês observem, a indústria automobilística começa a criar o carro elétrico, o carro híbrido, o carro pequenininho. Ela já sabe, né, que esse modelo aqui vai ter uma hora que não está. Por que não está? Porque das metrópoles, e Jundiaí daqui a pouquinho vai ter, já começa a ter os seus primeiros sinais, vai ficar entupida. E o automóvel é glutão. Foi também um aprendizado da humanidade, né? O que você oferece de espaço para o automóvel, ele ocupa. Você está congestionado, então faz uma via adicional que vai folgar. As pessoas todas que sabiam que lá é congestionado e agora tem uma via que agora ficou folgada, agora é folgado, então eu vou lá. Resultado é a pouquinho lá, fica congestionado de novo. A via Bandeirantes é um caso típico disso. Ela tinha 3 viagens, passou para 4, já estão fazendo a 6ª. E não vai dar. Garanto para vocês que daqui a pouco vai ter que fazer uma em cima da 7ª. E assim vai, entendeu? Então, esse modelito está chegando ao fim. E já começa uma disputa, porque nós vivemos numa sociedade que tem seus interesses. Já começa uma disputa de qual é o novo caminho. Né? Então, a tarifa zero tem que ser entendida nesse conjunto de situação. Se não parece uma coisa da cabeça desse cavaleiro aqui, que há 23 anos atrás, teve essa ideia e falou, descobri a América, e aí vou resolver todos os problemas. Não é bem isso, né? Até porque a ideia da tarifa zero, ela surge a partir de uma consideração muito mais de caráter de engenheiro que eu sou, ou que eu fui, né? Gente de mania de conta, de eficiência, de cálculo, né? Pelo menos dizem. Não é bem verdade, mas alguns escapam disso. Mas... Então, eu tinha sido secretário do Serviço de Obras de São Paulo
E o secretário de Serviço Geral de São Paulo, ele cuida da coleta de lixo e do destino final do lixo. E eu, como banheiro, falei, puxa vida, que coisa genial esse negócio do lixo ser pago indiretamente, né? Ninguém... Perceberam? O lixo é tarifa zero. O lixo é tarifa zero. No sentido, né? Ninguém paga o lixo, a coleta de lixo, na hora que o lixeiro passa, né? A iluminação pública. Essa então é mais escandalosa ainda, né? Imagine você se você tivesse que cada hora que passa embaixo do poste dar um centavo para iluminar. E tem até um outro problema complicado, essa luz é minha, não é sua, e coisas do tipo, né? Então já existe uma série, esse viaduto é tarifa zero. Quem está passando aí em cima não está pagando nada pelo que ele custou para ser construído, tá? E assim por diante. Então, não é que não está pagando nada, está pagando indiretamente, quando ele paga o IPVA, quando ele paga os impostos, né? Então, a ideia que eu tive inicialmente foi isso. Puxa vida, por que cargas d'água, né? Quando a gente entra num transporte coletivo, a gente tem que pagar a passagem. E mais do que isso, o transporte é tratado de uma maneira muito diferente na cabeça da gente. E isso não é uma coisa trazida pela cegonha. Como vocês sabem, a cegonha não existe, né? Para satisfação geral, não existe cegonha no sentido pleno que a gente aprendia antigamente. Então, não existe, a tarifa zero é que não foi trazida pela cegonha, porque não existe cegonha, tá? A tarifa zero, a tarifa é uma construção que foi feita na sociedade, né? Foi sendo construída a ideia de que para você se locomover, você tem que pagar. Em segundo lugar, que a locomoção é uma obrigação sua, e por ela você tem que pagar. Isso é uma coisa que está na cabeça da gente forte, né? Então, eu ingenuamente, quando falo, puxa, por que eu não vou fazer no transporte o mesmo que eu faço com o lixo, né? Ou que faço com a iluminação pública, ou que faço com a saúde pública, ou que eu faço com a educação pública, ou que faço com a iluminação pública, não faço com o transporte também. Com uma razão adicional em termos de eficiência. Arrecadar custa. Custa tempo e dinheiro. Custa dinheiro para arrecadar. Da ordem de 22% da tarifa à época era gasto para arrecadar a tarifa. É o cobrador, é a catraca, é o controle. Hoje é a emissão do bilhete, é a empresa que controla a emissão de bilhete, validação de bilhete, datação de bilhete, blá 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 blá, revalidação. Vai lá em São Paulo, você vai ver a filinha da turma que tem que revalidar o bilhete único, carregar o bilhete, tudo isso custa. E, além do mais, custa dinheiro e custa tempo. Uma recente pesquisa feita na Inglaterra, pela revista Economist, suspeita, portanto, mostrou que gasta-se de 15 a 16 minutos em Londres para o processo de comprar ou validar ou ficar na fila da catraca para passar entrar no sistema de transportes, ou na entrada do ônibus, porque demora mais, porque tem a fila que tem que passar na catraca ou validar o bilhete. Gastava-se cerca de 16 minutos numa viagem que durasse 45. Gastava-se, quer dizer, então, tarifa custa tempo e custa dinheiro. Tempo do usuário, né? Dinheiro do usuário e dinheiro para arrecadar a tarifa. Então, veja bem, juntando tudo isso, eu falei, descobri um outro ovo de Colombo aqui. Vamos acabar com isso. Caramba. Mas aí é que começar a aparecer, né, o tamanho da encrenca que você estava mexendo. E é claro que eu aprendi, também eu só conto um pouco essa história, não era tão bobão assim também, né, só pensar na eficiência, mas tinha muito essa dose de eficiência. E aí você vai percebendo que de repente você bateu num elefante. Opa! E quanto mais você começa a ver as reações mais ou menos insensatas, frases desconexas que os contrários falam. Eu trouxe uma coletânea delas aqui, depois eu leio, porque elas são até engraçadas, né? Por exemplo,
Não pode ser de graça, tem que cobrar um pouquinho, senão as pessoas vão quebrar tudo. Como vocês... Não é? Mas isso é falado por um professor universitário. Vocês já viram como os doentes do Hospital São Vicente quebram as camas, arrancam, né? É de graça, eles vandalizam todo o hospital, arrancam a roupa dos médicos, né? Mas isso é falado. Aí vem um outro e diz o seguinte: mas você precisa saber que, de repente, ao ter o ônibus de graça, ele vai ter que pagar mais no feijão. Opa! Quer dizer, de onde é que ele tirou isso? Né? Eu brinco, não, na verdade ele vai ter que pagar mais pelo uísque dele, é isso que eu quero. Não o feijão, eu vou cobrar do uísque dele para bancar a tarifa zero. E outras frases, eu li depois algumas aqui para vocês, algumas até jocosas. Não, os ônibus vão ficar cheios de mendigo e vagabundo, tem que fazer ficar passeando aí o dia inteiro. Como se a sociedade, o problema da sociedade fosse mendigo andar de ônibus. Não, o problema da sociedade é mendigo. É eis o problema. Se ele andar de ônibus, digamos assim, é até melhor do que ele ficar na rua. Mas enfim, então, ao ouvir esse conjunto de frases, você vai percebendo que estamos falando de uma coisa que mexe com interesses. E todas essas frases, essas construções são feitas para desqualificar alguma coisa porque ela pode mexer com os meus interesses. Os interesses, em parte, eu já citei alguns deles. Fora outros eventuais que podem existir por aí, que não é o caso da gente ficar discutindo aqui. Então, a tarifa zero é isso. É transformar esse serviço dito público, que não é público, óbvio que não é público, se ele é privado, privativo daqueles que pagam, senão ele... E, curiosamente, você vai ver essa construção preconceituosa envolve interesses gigantescos, de um lado, da indústria automobilística, da indústria petróleo, da indústria de construções, de adultos, e como é que se diz? A indústria imobiliária, né? E também as ideias que se tem de uma sociedade. Quer dizer, opa, não pode dar moleza para muita gente aí. O povão vai começar a andar demais pela cidade, vai começar a frequentar demais. Legal, né? O cérebro dele é inversamente proporcional ao ruído que ele faz. Então, ao mexer com esses interesses, o barulho me perturbou, você vê como é que... Daqui a pouco, obrigado. Enfim, esse conjunto de interesses vão fazer esse jogo de desqualificação. Vamos. Vocês sabem disso, na nossa sociedade tem gente e tem gente, né? Tem alguma gente que não é para fazer tudo o que a gente faz, né? Vai que eu vou começar a tropeçar com um cara que eu não estou interessado em tropeçar em tudo quanto é barzinho, em tudo quanto é atividade cultural, em tudo quanto é coisa que, afinal de contas, não é para certo tipo de gente frequentar. Também tem isso por trás. Claro que isso não é dito, mas fica implícito quando eu desqualifico a proposta que pode levar a essa situação, né? Bem, isso tudo, né, vai mostrar, estou falando tudo isso para vocês, mas assim, portanto, não estamos falando mais de transporte. Não estamos mais. Só para completar. Você entra no hospital do SUS, tem uma plaquinha dito assim: todos os procedimentos médicos e cirúrgicos feitos no seu hospital são gratuitos, de acordo com o SUS. Em alguns ônibus de São Paulo, aqui em Jundiaí não vi isso ainda. Também ando um pouco de ônibus aqui em Jundiaí, confesso. Tem uma plaquinha assim, de artigo 176 do Código Penal. Vocês conhecem esse artigo, não? É bom que conheçam. Diz assim: entrar em local que serve refeições ou transporta pessoas, as frases, não é bem isso? Sem o necessário recurso para pagar, você fica sujeito a ser preso por 15 dias a 3 meses. Imagine se pururuca você pega um juiz de mau humor que brigou com uma mulher na véspera, você pega 3 meses de prisão numa confortável prisão nacional, daquelas que vocês já imaginam como deve ser, né?
Você percebe a diferença entre uma coisa e outra? É para fazer a gente pensar, não é? Por que isso? Por que o transporte tem essa limitação, até mesmo em termos penais? Eu acho que é tudo isso que eu falei para vocês. Porque o transporte é uma simbologia. A mobilidade é uma simbologia de liberdade. Estou vendo lá algumas netas minhas e estou pensando, não, algumas, você não, você já passou dessa. Mas quando você é pequenininho, você lembra quando você depende do papai e mamãe para ir em qualquer lugar? Que coisa chata. De um lado é bom, mas de uma hora chega, né? E que libertação é a hora que você pode sair, pegar seu ônibus, ou dirigir seu carro, ou sua moto, ou o que seja. Tá? Bike. Opa, desculpa. O defeito meu é que eu não sei andar de bicicleta. Depois eu explico esse defeito a mais. Né? Ninguém é perfeito. Mas, enfim, isso revela que a mobilidade tem um símbolo também. Ela representa a liberdade. Você vai para onde você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. E sabe que você pode voltar em tempo, com conforto, com dignidade. Isso é uma sensação de liberdade. Bem, deixado tudo isso, a tarifa zero, portanto, ao mexer com tudo isso, ela deixa de ser um problema tido como peculiar aos transportes. Ou seja, não é assunto para especialistas em transportes, por incrível que pareça. Por quê? Porque nós estamos no departamento e no terreno da disputa política na sociedade. É outra coisa. Não é chamar o sujeito que passou 10 anos estudando como é que ele faz linha de ônibus, como calcula a distância entre ponto de parada, não, ele tem seu lugar, claro, mas o que define a forma pela qual se vai fazer a locomoção e a mobilidade com ou sem tarifa zero é uma disputa política na sociedade, em função daqueles interesses que eu comentei lá no começo, fora outros interesses que a gente não está falando aqui. Portanto, essa é a discussão que a gente tem que fazer. Então, a tarifa zero, talvez por isso ela seja, desses todos das manifestações, a que está aí, continua sendo chamada para lá e para cá, porque ela, de um só tempo, ela é simbólica, ela é, vamos dizer, novidade, portanto ela tem o sabor da coisa misteriosa, digamos assim, né? Mas porque ela é, de fato, a que vai aponta para uma discussão política nova na sociedade. Saúde, tudo bem, é melhorar a saúde pública, é melhorar a segurança pública, é melhorar, e isso assula tanto de um lado como do outro. Do lado de vocês que querem saber mais como é que fazemos isso aí, o que quer dizer isso aí mesmo, porque de repente isso aí é muito bom para mim, do lado da turma que já sabe qual é o risco que tem, eles também querem tratar de dizer, olha, tira isso aí da frente, porque isso aí vai representar um problema novo que nós não estamos querendo enfrentar. Então, isso é o que eu chamo os fundamentos, vamos dizer, mais amplos daquilo que aparentemente é só ônibus de graça ou metrô de graça. Perceberam? Então, a pergunta subsequente que vem é assim, eu já não aguento mais essa pergunta, mas é possível a tarifa zero? Essa pergunta tem um rapaz de Brasília que sugeriu a seguinte resposta: sim, desde que cada uma pessoa que faça essa pergunta contribua com os R$10 para fazer um fundo para bancar a tarifa zero. Porque todo mundo, né? Porque essa pergunta ela revela muita coisa, essa ideia da impossibilidade, né? Quando se é uma questão política, política é justamente o lugar onde se fazem as coisas acontecerem, as possíveis e as hoje impossíveis, né? Vocês imaginem se você chegasse, né, para uma mulher antes lá do direito de voto lá nos Estados Unidos, que foi em 1800 não sei quando, não me lembro mais, e dissesse, mulher um dia vai votar e vai andar de calça comprida ainda por cima, né? Pô, o cara é louco, demente, prende ele, põe num hospício, né?
Entendeu? Uma mulher que falasse isso, que reivindicasse direito a voto, era revolucionária, maluca, sem vergonha, safada, que fosse. Então, ora, o terreno da política foi exatamente o terreno onde disputa daqui, puxa dali, direito de voto para a mulher. Hoje, a mesma coisa, direito dos homossexuais terem relações estáveis. Então, pronto, vai falar assim, isso há 20 anos atrás, opa, ô louco, né? Então, a tarefa zero é a mesma coisa. É nesse território da política que se vai discutir. E no território da política não vale, é mais ou menos como luta de boxe, não vale, né, dar soco abaixo da linha da cintura, que é o que o pessoal fica fazendo o tempo todo, dando soco abaixo da linha de cintura, né? Por isso é que eu não entro no ringue, senão eu já não teria nem mais condições de conversar com ninguém. Então, essa é a discussão da tarifa zero. Então vamos lá. Professor também traz escola, né? Aliás, acho que aluno faz escola porque professor traz escolinha, né? Aí começam várias questões. Tá? Quer dizer, essa coisa não vai acontecer se não houver uma série de outras que antecedem a tarifa zero, né? Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, a tradição, eu vou falar do transporte por ônibus, que aliás em Jundiaí é o fundamental. Tem um modelito que foi armado aí, meio de tipo capitania hereditária. Sabe, vocês já ouviram falar de capitania hereditária, né? Porque não é possível, gente. Faz 80 anos, por exemplo, não sei aqui em Jundiaí, mas em São Paulo eu sei, e na zona oeste de São Paulo, a empresa que ganha todos os anos a concorrência de concessão do serviço da zona oeste é a mesma de 1880. Não é 1800, é 1910 por aí. Não vou dar o nome da família assim. Aí tem a outra família, que é a outra família que toma conta do transporte na zona do ABCD. Né? Depois tem a família Barata. Vocês viram o casamento da dona Baratinha? Todo mundo viu, né? Acompanharam? O Barata é o dono do transporte de ônibus no Rio. Teve o casamento da filha dele que foi chamado casamento da dona Baratinha. Né? Agora, é um negócio meio capitania hereditária, né? Parece que o rei ou alguém chega, você é seu, fulano, então, apessoado, e aí tome 80. Isso, em termos até mesmo de uma sociedade capitalista, significa o quê? Corpo mole, falta de inovação, falta de concorrência. O cara fala, já sei que vou levar mesmo, então não vou ficar caprichando muito. E isso não é só em São Paulo, Jundiaí, é no Brasil inteiro. Você vai lá em Manaus e tropeça com a empresa XYZ, que é a sociedade do empresário XYO, São Paulo, associado com um cara de lá. Aí você vai para Porto Alegre, a outra empresa é desse mesmo empresário associado com outro de lá. Sabe? E aí tem cidadãos aí que tem 3, 4, 5 mil ônibus no Brasil. Né? Veja bem, eu não quero fazer disso uma demonização do empresário, não é? Que é o caso. Eu estou falando mais do formato pela qual se faz essa questão do transporte público no Brasil. Atrasado, velho. Aí vem todo mundo dizer, aí que o Brasil é um país novo, é emergente, sabe? Atrasadão, velhão, caretão nessas coisas. Pelo menos a mobilidade dessas empresas é uma coisa careta, completamente ultrapassada, sabe? De pai para filho, nada a ver. Não chegamos nem no capitalismo. Isso é um aspecto. Então precisa mudar isso. Como é que muda isso? Vai ter que fazer uma outra forma de contratar esse serviço. Não vou entrar aqui no meio, porque só isso já é uma outra aula. Mas o negócio de remunerar por passageiro está absolutamente furado. Passageiro não é custo, passageiro é receita. Né? Então tem uma discussão aí também, remunerar por passageiro transportado. Está tudo errado, tudo errado. Não é assim. Depois, se vocês fizerem a pergunta, eu posso dar algumas explicações adicionais. Tem que mudar o formato de contratação do serviço de transporte público no Brasil. Não precisa estatizar, não. Estatizar também não é o caso, porque o Estado vai ter que investir uma montanha de dinheiro para comprar ônibus, etc. Contrata o serviço como você contrata o serviço da empreiteira aqui. Ele faz o viaduto e vai embora. Né?
Se quem passa ali em cima paga ou não paga, não é com o empreiteiro. O empresário de ônibus tem que ser a mesma coisa, tem que fazer que nem viaduto. Você contrata o ônibus dele, quanto custa o seu ônibus no fim do mês? R$1.000? O número é, né? Tá aqui seus 1.000, tchau. Agora é comigo. Onde ele vai andar, quanto ele vai transportar, quanto eu vou cobrar, isso é por minha conta, não tem mais nada a ver com isso. E eles estão metidos sempre nessa história. Linha, puxa daqui, o que dá mais rentabilidade, o que não tem rentabilidade, assim por diante. Põe menos ônibus para ter mais gente. Sabe? Bom, mudar o formato. Outra coisa. Aí alguém vem e diz, não, agora vamos resolver porque vamos fazer obrigatoriamente um plano de mobilidade nas cidades. Sem o que elas não recebem dinheiro do governo do Ministério da Cidade. Olha, eu tive por atividade na minha vida também, aspas, muitas aspas, atividade de planejador urbano. E o que eu acho assim, nada contra os planos, mas todos nós sabemos que os planos, quando acontecem na prática, são diferentes daqueles planejados. Curiosamente. Por quê? Em geral, as forças e interesses em jogo, né, vão mudando os planos, vão forçando uma mudança aqui, uma mudança acolá, de modo que atendam os seus interesses. Conheço poucos planos que tiveram uma coisa feita, pensada, e que tivesse uma manutenção histórica longeva e consistente. Quase todos eles foram mudando, chegaram num ponto que ninguém sabe mais o que é. Eu já ouço falar em negócio de plano faz fogo ter 77 anos, quer dizer que eu já ouço falar uns 45, 50 anos nesse assunto. Eu proponho uma outra coisa. É código, é diferente. Código é isso aqui, ó. Tá vendo aquela placa E com a rodinha vermelha de volta? Todo mundo aqui deve saber que lá é permitido estacionamento desde que tenha, lá embaixo do cantinho. Aquela luzinha vermelha lá, está todo mundo careca de saber que é proibido avançar. E que o verdinho é que está com a vez para passar. Isso é código. Código, não tem dúvida, ele é aplicável e rapidamente você pode... claro que ele pode mudar também, mas é muito mais complicado. Né? A flechinha também, né? Olha lá, todo mundo sabe que virando para lá vai para a Avenida Jundiaí, Agabaú. Isso são formas de codificar a informação. Se propõe a mesma coisa no transporte. Codificar a qualidade do transporte. Porque também tem esse papo. Vem um cara e diz, não, o problema não é a tarifa, é a qualidade do serviço. Se o serviço fosse melhor, até eu estava disposto a pagar. Vamos um cara que fala isso. Por quê? Porque se ele é ruim, pago, imagine se eu quiser melhorar ele bastante. Então, vamos fazer todos os ônibus com câmbio automático, todos os ônibus com ar-condicionado, Brasil é um país tropical, todos os ônibus com suspensão pneumática, ocupação máxima de passageiro na hora de pico 4, hoje chega às vezes a 10, 11, etc. Piso rebaixado e tantas outras coisas que vocês quiserem. Isso vai significar, é que nem primeira de avião. Você quer ir de classe econômica? Ah, legal. Esse passe custa $700 para Miami. Não custa, né? Mas vamos dizer que seja isso. Ah, quer com coisa para deitar, custa $4.000. Então, se você de fato fizer um transporte de muita qualidade, ele vai custar mais caro ainda. Aí é que ele fica inacessível de vez. Para quem já acha caro pagar R$3. O código vai ter que fazer exigências de padrão de desempenho. E dessa mesma forma, com uma plaquinha aí, não cumpriu, multa. E assim por diante. Tem vários itens desse código. E isto vai significar que o transporte, para ter melhor qualidade, vai custar mais caro. Portanto, com maior razão, vai ser necessário subsidiar, ou seja, fazer com que não se cobre integralmente aquilo que ele custa. E no limite, não se cobre nada diretamente, caso da tarifa zero. Tá? Então, isso é uma outra coisa. Tem alguns outros aspectos que ninguém conta, mas o prefeito de Agudos, que é uma cidade perto de Bauru, pequena, todo mundo fala, também vem esse negócio do tamanho da cidade, viu? Vocês vão ouvir também. Ah, não, mas Agudos tem 25 mil habitantes, outra coisa é uma cidade de 400 mil, em São Paulo é possível, não tem nada a ver tamanho de cidade com tarifa zero.
Porque todo mundo esquece que uma cidade pequena, em geral, terá um nível de arrecadação menor do que a cidade grandona, dependendo da cidade. Agudos, o prefeito de Agudos, vocês podem ver isso na internet, a hora que quiserem, lá eles têm tarifa zero desde 1990 e 10 anos atrás. 93, 94. Não é isso? Então, e ele conta uma coisa interessante, é que, ao contrário do que se diz, a tarifa zero estimula a cidade. Por quê? As pessoas tendo mais mobilidade, elas vão atingir mais lugares ao longo do tempo. Lugares de consumo, no sentido pleno da palavra, não consumismo, né? Mas elas podem consumir mais serviços, podem consumir mais serviços culturais, mais serviços médicos, mais serviços de mais variado tipo, e até mesmo áreas de comércio, assim por diante, com muito mais facilidade de quando ela está dependente de um outro que não dispõe de um bom sistema de transportes. E ele mostra que, de fato, na verdade, a cidade de Agudos ficou mais atraente depois que adotou a tarifa zero. E que até algumas indústrias, algumas empresas procuram ir para Agudos porque passou a ser uma cidade mais interessante. Nos Estados Unidos, uma cidade chamada Baltimore, perto de Nova York, ela tem isso é um outro detalhe. Ela tem algumas linhas tarifa zero. Porque também ninguém precisa dizer, tarifa zero amanhã. Não, você pode fazer tarifa zero parcialmente na cidade, em áreas mais importantes, em áreas mais pobres, em áreas estratégicas, e assim por diante. Baltimore, nos Estados Unidos, eles fazem umas tantas linhas tarifa zero, de interesse da cidade. E lá tem uma plaquinha nessa cidade, você vai ver uma placa que diz o seguinte: para cada dólar que a cidade de Baltimore gastou para bancar a tarifa zero, a cidade de Baltimore ganhou 9 dólares. Por quê? Porque diminuiu o trânsito. Ao diminuir o trânsito, você diminuiu o número de acidentes. Ao diminuir o número de acidentes, você diminuiu os custos de saúde para tratar os que se estrombicam nos acidentes. Você diminuiu a poluição. Ao diminuir a poluição, você diminuiu as doenças respiratórias que tiveram um custo também para o sistema de saúde. E, de outro lado, fez com que as pessoas tendo mais mobilidade, a cidade ganhasse dinâmica econômica. Tá? Então, ao contrário do que se diz, a tarifa zero pode ter um resultado oposto do que dizem. Não, vai custar caro, não vai ser possível pagar, não tem dinheiro para pagar isso aí. Né? A outra coisa, isso que a gente, fora isso, essa ideia que eu falei, de que a mobilidade das pessoas fica extremamente aumentada. E outro dia eu tive uma curiosidade, mas que mostra muito bem a ideia que está por trás dessa resistência que eu falei lá no início sobre esse mistério da tarifa zero, da gratuidade do transporte em relação a outros serviços públicos. É que, sabe qual é a palavra francesa para catraca? Alguém sabe? Catraca em francês é tourniquet. Tourniquet. E eu acho que essa palavra diz tudo. O que é um torniquete? Essa imagem me veio na cabeça quando eu vi isso. Torniquete é alguma coisa que você põe no lugar onde tem, exatamente para impedir que o sangue achegue naquele lugar, né? E prossiga a inflamação e assim por diante. De uma certa maneira, a tarifa é um torniquete também. Ela impede, de fato, a livre movimentação. Então eu achei essa palavra torniquete muito significativa para a ideia da catraca. Por isso que o MBL, por exemplo, ele usa a palavra descatracar a cidade. Porque a catraca do transporte coletivo não é só lá dentro do transporte coletivo, ou mesmo fora, no caso do metrô. Ela é uma catraca da cidade. Ela impede você frequentar os vários lugares da cidade. É como se a cidade tivesse várias catracas simbolizadas ou sintetizadas na catraca do transporte coletivo. Bem, nem se diga que tudo isso que eu falei da mobilidade não se fala só para transporte coletivo. Aquilo que eu mostrei para vocês, aqui até que é um lugarzinho perigoso de falar isso, porque a calçada da 9 de julho é mais decente.
faça barulho, não tem nada contra. Mas que ele faz agora no meu ouvido, ele quer ficar surdo e fica sozinho, né? Bom, mas enfim, essa coisa da mobilidade não é só para o transporte coletivo, né? Quem vai lá no centro de Jundiaí pode ver, né, a indecência que são aquelas calçadas de 40 centímetros com poste no meio do caminho. É uma vergonha isso. Como? Outra coisa, a mania de no Brasil botar poste no meio da calçada. Não é no meio da calçada, impede. Ou então, cinismo, né? Você tem lugarzinho para handicap, para pessoa que tem portadora de cadeira de roda, mas ela chega num bueiro, né? Ou chega num poste, né? Tem um negócio assim meio até, eu diria até constrangedor, agressivo, né? O bicicleteiro, não sei como é que você chama aqui, né? Que usa bicicletário, né? Ciclista. O ciclista, ainda bem que não é o bikeista. O ciclista, não sei, tem uma discussão aí, eu sei de faixa exclusiva ou não, mas eu acabei de visitar uma cidade onde mora meu filho no exterior, e quase todo lugar tem uma faixa exclusiva de bicicleta. Cara, a coisa mais natural do mundo. Nem se discute mais, sabe? Já estamos noutra. Aqui para fazer tem que ser um empurra, e quando faz, protesta. Né? Então, pedestre, ciclista, pessoas portadoras de deficiência são tratadas a bofetão, tudo em função do rei automóvel. Eu quero dizer o seguinte, não tenho nada contra o automóvel, eu tenho um carro automático, com ar-condicionado, não vou confundir alhos com bugalhos. Outra coisa é forjar uma cidade em função dele. Isso é outra discussão. Finalmente, acho que vale a pena lembrar a vocês que tudo isso que eu falo não precisa acontecer de um dia para o outro. Os resultados de uma mudança de política de mobilidade no país não vão acontecer em uma semana, que não me venham cobrar que um ano depois tudo mudou, tá? Porque não levou um ano para isso aqui ficar assim. Levou 80, sendo que 50 deles depois de 1959, quando saiu o primeiro Fusca fabricado no Brasil. Então vai levar tempo também para mudar, mas tem que começar. Claro que alguns resultados serão eventualmente escandalosamente rápidos. É claro que isso tudo, no fundo, você tem que ter uma publicidade competitiva com o carro. Porque não vale, né? Cada 3 minutos de TV vem aquela propaganda do carro lindo, maravilhoso, emocionante, daquela curva, dá aquela rabiada, né? Ou a família feliz, né? O cachorrinho, a mamãe, o papai, a criancinha. E sempre de madrugada, né? Que nunca tem outros carros, nunca vi propaganda de carro em congestionamento. Vocês já viram? Não. E ônibus é o contrário, ônibus é a Geni, né? A Geni é o ônibus. Então, claro que o sujeito quer comprar um carro. Aí vem o governo federal e faz o quê? Tira o IPI para você comprar carro. É louco, né? Aí então ninguém entende, porque chega uma hora, a turma que está dependendo do busão e a licença bota a boca no muro, que fizeram no mês de junho e julho. Jundiaí. Por isso eu não falo de propostas para a cidade A, B, C, D. Eu não sou especialista em transporte. Eu falo de política de transporte, que é outra coisa. Mas só para não dizer que não falei de flores, como diria o Geraldo André, eu diria o seguinte, ó, Jundiaí. Outro dia eu fiquei pensando aqui, caramba, que ideia eu posso ter em Jundiaí? Porque eu não tenho a familiaridade de dizer, não, muda a linha X, Y, Z, faz isso, aquilo, aquilo outro. Nem é minha obrigação fazer isso. Mas me ocorreu uma ideia simples, que é assim, ó. A rodoviária de Jundiaí, eles conseguiram construir um lugar que não tem terminal de ônibus perto. Isso é uma coisa preciosa. É fantástico. Eu acho isso assim,
de uma perspicácia, gente, de uma capacidade incrível. Porque todas as cidades que eu vou, o terminal de ônibus rodoviária é junto de um terminal urbano, né? Em Jundiaí eles conseguiram pôr justamente onde não tem um. A partir dessa ideia eu imaginei uma coisa simples, é um circular que saísse da rodoviária, na verdade se ele é circular ele não sai, mas passando pela rodoviária, ele segue aqui, ao passar aqui embaixo ele vai atender acesso fácil ao terminal central, tá? Depois ele segue aqui, quando ele chegar ali na Luiz Latorre ele vira à direita, tá? Lá você poderá descer e pegar um outro que faz a ligação com os dois terminais, não sei porque dois, mas enfim, são dois terminais de Hortolândia, né? Ou você vira à direita, continua nele, e aí ele pega a Avenida Ferroviários, passa em frente ao Poupatempo, porque também conseguiram pôr o Poupatempo num lugar de difícil acesso, né? Mas enfim. Aí ele passa lá em frente ao Poupatempo e vai até o terminal da Vila Arens, e lá ele dá uma espichadinha, se for necessário, uma linha separada, ou ele mesmo, para o terminal da Vila Rami, ou ele volta, sobe, aí, passa por trás da Vila Arens, sobe aqui a Messina, tá? E faz a volta e continua circulando. Um faz isso e o outro faz ao contrário. Esse tarifa zero. Claro, porque ele é uma forma de você circular entre os vários terminais da cidade. Obviamente zero. Além de ser uma experiência interessante, porque seguramente vai servir para outros trajetos, né, de fusão desse circular. E para pôr uma pontinha de sustentabilidade verde, né, a gente faz eles elétricos. Porque é uma outra coisa burra no Brasil. A gente tinha rede de ônibus elétrico em várias cidades. Santos, né? Ribeirão Preto, Santos, Belo Horizonte, Araraquara e outras cidades tinham rede de trólebus. Mas aí o trólebus apresentava dois problemas. Aquele negocinho dele que tem que pegar a eletricidade no fio, vivia saindo e de uma certa forma limitava o seu campo de manobra. Além do que, não sei se vocês sabem, coisa também da indústria petrolífera. Na hora de pico, a eletricidade custa mais caro. Não sei se vocês sabem disso. Quando você acende a luz às 7 da noite, você paga mais caro do que quando você acende ela às 3 da tarde. Isso é feito exatamente para evitar que na hora de pico, todo mundo use eletricidade. Então você força, através disso, as pessoas distribuírem o uso de eletricidade entre eles. Isso, sobretudo, vale para as grandes consumidores, indústria, etc. Acontece que o trólebus paga essa tarifa também mais cara. Não fizeram uma exceção para as redes de trólebus. Então o custo operacional dos trólebus ficou muito alto. Isso foi tornando cada vez mais inviável. Mas hoje existe na Alemanha, na Coreia, na China, com representantes de vários lugares, os ônibus elétricos tipo laptop. Tá? É que nem laptop, ele tem bateria. E quando ele para no ponto de ônibus, ele dá uma carregadinha na bateria. Tá? Então ele consegue ficar rodando o tempo todo. Esse é um dos exemplos. Tem vários outros. Tem um agora que eu vi, eu achei genial na Coreia, que é, no ponto de parada ele tem um circuito eletromagnético. Quando ele para, um circuito eletromagnético recarrega a bateria, portanto sem fio, sem nada, não precisa mais nada. Com uma dosagem de grãos, que é a dosagem eletromagnética tolerável pelo ser humano e assim por diante. Então, o Brasil não tem indústria de trólebus, não tem nenhum incentivo. O BNDES fica financiando a Friboi para vender galinha. Tudo bem, não tem nada contra vender galinha para o exterior, mas não tem um plano de financiamento para fazer um desenvolvimento de trólebus brasileiros sem, né? Então, enquanto não tiver, compra aí da China, e Jundiaí poderia virar até uma referência nacional, tanto do ponto de vista da tarifa zero, como do ponto de vista de um transporte, vamos dizer, muito mais sustentável. Some-se a isso que o ônibus elétrico tem um nível de ruído nulo. Não sei se vocês já andaram em alguns ônibus, que não dá para a gente conversar com o jeito que está ao lado, porque o nível de ruído dele é absurdo. Então, fica aqui uma proposta quase que
Eu não fiz nenhum estudo a respeito disso, ninguém ia me cobrar isso, que falta um estudo de viabilidade. Então, é uma ideia, uma possibilidade, mas apenas para mostrar como é preciso ter um pouco também de criatividade para a gente introduzir novas soluções. Eu acho que a partir daqui, se vocês quiserem qualquer... ficou faltando só a coletânea de ditos extravagantes sobre a tarifa zero. Não sei se vocês querem ouvir o que é. A sociedade já não suporta a carga tributária existente. Como ampliá-la ainda mais para garantir um novo direito social? Até porque isso é uma coisa importante. Cara pálida, quem paga imposto no Brasil é quem ganha pouco. Sabiam disso? Quem ganha até 12 salários mínimos no Brasil paga 50% do que ganha sob forma de imposto. Quem ganha 20 a 30 salários mínimos paga 26%. No Brasil é ao contrário, paga menos quem ganha menos, paga menos quem ganha mais e paga mais quem ganha menos. Então tem espaço sim. Vale a pena também comentar aqui essa coisa do direito social que tem me escapado. A saúde é um direito social. A educação é um direito social, a moradia é um direito social, a aposentadoria digna é um direito social, embora nem sempre seja digna, eu posso garantir a vocês, e assim por diante. O direito social é uma coisa muito forte, basta você ser cidadão brasileiro para você ter esse direito. Não precisa mais preencher mais nenhum requisito. Então existe, tramitando numa Câmara Federal, um projeto de lei, aliás, da ex-prefeita Luiza Erundina, que hoje é deputada federal, que é proposta de emenda constitucional número 90, que institui o transporte urbano e metropolitano como direito social também. Tem muita chance de ser aprovado, dado a situação que aí está. Isto é um passo muito importante para a pauta de reivindicações que vem lá no fundo. No limite, o transporte só será um direito social efetivo se ele for gratuito. No limite. Bom, outra. Se hoje os transportes são ruins, que dirá se além disso foram de acesso universal? Ficarão superlotados. O que vocês acham dessa frase? É estúpida. Não tem nada a ver. Por exemplo, se a coleta de lixo fosse paga, ela seria melhor do que ela é feita hoje? Não, não tem nada a ver. A coleta de lixo é ruim porque ela é paga diretamente? Não. Então estão fazendo aquilo que eu falo, né? Estão jogando poeira no olho da gente. Outra. Essa frase é antológica. Ou pagará o usuário ou o contribuinte. Opa! É uma frase de uma inteligência radical. Claro que é isso mesmo. Uai, o que a gente está querendo é que pague o contribuinte. Agora, que contribuinte, cara pálida? É o contribuinte que tem grana. Você sabe, eu moro na Maloca, hein? Ninguém acredita. Eu moro na Maloca. Na Maloca tem um serviço de segurança que eu não pago, já fui eximido disso até na justiça. Sabe quanto custa? R$650 por mês. Sabe quanto eu pago de IPTU por ano? R$2.100. R$180 por mês. Por R$180 por mês eu tenho a cidade inteira sinalizada, asfaltada, com transporte coletivo, posto de saúde, escola pública, iluminação pública, coleta de lixo, por R$180 por mês. E esse cavalheiro não vai querer pagar um pouquinho mais para ter transporte gratuito para todo mundo? Então, é sim o contribuinte que tem dinheiro que vai ter que pagar mais para garantir esse novo serviço público. Tá? Outra, depois eu conto quem falou essa frase. O sujeito, isso eu já falei, né? O sujeito que pensa que vai viajar de ônibus grátis tem que entender que vai pagar mais no feijão. Não, eu quero que ele pague mais no uísque. Tá? Esse aqui foi o Delfim que falou. Né? Bobão ele não é. Então ele sabe muito bem o que está falando. Outra, o recurso que as ruas pediram não é dinheiro, seria a tarifa, é cimento e ferro. Cimento e ferro em metrô e não em estádios. Isso porque estava a onda da FIFA, lembra? Malandro é um cara que fala isso, gente. É malandrão. Depois eu conto o nome dele também. Eu acrescentaria, mas é preciso também ter acesso ao cimento e ferro.
Porque senão o cimento de ferro só é bom para quem construiu o cimento de ferro, gente. Eu não quero cimento de ferro, não. Eu quero ter acesso àquilo que está operando por cima, por baixo ou do lado que seja do cimento de ferro. Então você vê que são frases sutis, mas que vão pegando na cabeça das pessoas. Essa também é do Delfim. O Delfim sabe muito bem o que ele está falando, gente. Porque ele é inteligente, ele é esperto, preparado. Uma outra aqui. Haverá uso abusivo do sistema, que por sua vez será ineficiente. Esse deve ser um cara que tinha candidato a papa, né? Pela infalibilidade com que ele fala isso. Porque, de onde é que ele tirou isso? Não sei. Não sei. Outra é aquele que eu falei para vocês, né? Não pode ser zero. Tem que cobrar um pouquinho para evitar vandalismo. Isso é mais ou menos a mulher que comentou isso quando a gente falou sobre isso, ela disse: isso é que nem assim, cerceamento de liberdade, é a manutenção da autoridade, né? Olha, pode andar, mas tem que pagar um pouquinho, viu? De graça não. É a imposição do limite numa sociedade repressora, né? Fundo é isso. Bom, ao longo do tempo eu apresento mais algumas joias do pensamento anti-tarifa zero que mostram, na verdade, uma quantidade enorme de preconceitos. Eu gostaria de terminar com uma frase do geógrafo Milton Santos. Já ouviram falar dele? Alguém aqui já ouviu falar dele? Ah, legal. Milton Santos, um geógrafo brasileiro, afrodescendente, o único cidadão do hemisfério sul geógrafo que ganhou o grande prêmio internacional de geografia, eu não me lembro o nome dele, o nome do prêmio, e ele falava assim: olha, a propósito da globalização, vocês transpõem para a mobilidade, tá? Existem 3 formas de você ver as coisas, né?